Graça e paz, eu sou o pastor Mário do Ministério de Filadélfia e hoje eu gostaria de compartilhar com os irmãos o Salmo 42. O Salmo 42 ele demonstra assim toda a humanidade do salmista, o que o salmista sentia, né, apesar das dificuldades, das lutas do dia a dia. E quando nós vemos este salmo, nós começamos a perceber que aqueles personagens da Bíblia, por mais que tiveram uma grande experiência com o Senhor, mas eles também demonstravam muito a humanidade deles, né? E o Salmo 42, ele começa assim: Como o servo anseia pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus, as minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Lembro-me destas coisas quando dentro em mim derrama minha alma de como eu ia com a multidão, guiando a multidão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor entre a multidão festiva. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. O meu Deus, dentro em minha alma está abatida. Portanto, de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon, desde os montes de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cataratas. Todas as tuas ondas e vagalhões têm passado sobre mim. De dia, o Senhor concede-me o seu amor. De noite, a sua canção está comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Digo a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando em pranto por causa da opressão do inimigo? Os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários me afrontam, dizendo-me o dia todo: onde está o teu Deus? Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus meu. Aqui nós podemos ver como que o salmista, ele declara a sua humanidade, né? O salmista está com a sua alma abatida, o salmista ele está com a sua alma triste, o salmista tem passado por tantas coisas, tantas lutas. Uma delas é que ele estava afastado da adoração da casa do Senhor. Veja bem, um levita, né? Que aqui nós vamos encontrar os salmos, né? Esse salmo é dos filhos de Coré, e eles, como levitas, né, tinha a tarefa de conduzir a adoração e também conduzir a multidão à adoração. Mas a alma do salmista está abatida, por quê? Porque ele não pode estar subindo a Jerusalém, a casa que Deus escolheu como local de adoração naquele momento. E isso entristecia muito mesmo o salmista. Aí vem uma pergunta, né? Você fica entristecido por não estar na casa do Senhor em momento de adoração, junto com os irmãos, junto com a multidão santa? Porque se você não entristece o coração por isso, então a sua alma está muito mais do que abatida, está muito fria mesmo. A palavra de Deus diz que nós precisamos lembrar daquilo que nos traz a esperança, lembrar daquilo que nos traz a alegria, e o salmista ele lembra muito bem como era estar na casa do Senhor, adorando a presença do Senhor ali, vivendo junto com os outros irmãos, os outros levitas, e fazendo aquilo pelo qual eles foram chamados, separados, né, para a adoração. Também o salmista ele diz assim que a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? Não é simplesmente minha alma tem sede de Deus. Ele declara que o Deus vivo, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus que abriu o mar para que o povo pudesse sair do Egito,
o Deus que fez promessas e alianças, o Deus que fez o sol parar, enfim, é o Deus vivo, não é qualquer Deus, não é uma imagem de escultura, mas é o Deus vivo, é Ele. E também o salmista ainda declara no verso 3, as minhas lágrimas servem-me de alimento de dia e de noite. O salmista chorava porque não estava no local onde ele foi chamado para estar, que era na casa do Senhor, em adoração. Por mais que fosse bonito as montanhas do Hermon, por mais que seja bonito estar naquela região onde manda leite e mel, mas não era a casa do Senhor. Era longe, longe e muito longe. Também no verso 5, ele repete, ele diz, por que estás abatida, ó minha alma? O salmista agora está conversando com ele mesmo, é isso mesmo, ele está ali falando com ele mesmo e ele está se questionando, minha alma, por que você está abatida? Talvez o salmista pudesse dizer assim, eu sou chamado, eu sou levita, eu adorava o Senhor, mas agora não posso, né? É muito bom quando nós temos esse diálogo conosco mesmo, quando nós começamos a conversar conosco e conversar com a nossa alma, né? Essa introspecção é muito importante, porque eu não conheço na Bíblia um personagem que seja narrado ali, que não teve lutas, dificuldades, problemas, e ele foi rasgar o seu coração em oração, falando com um Deus, o Deus vivo, o Deus Altíssimo. E de lá ele não venha ter uma resposta que mudasse a sua vida, as suas atitudes. Porque estás batida, minha alma? Sim, minha alma fica abatida, porque somos humanos, sofremos as aflições desta terra, deste mundo, mas o Senhor ele tem dado vitória. Eu preciso compreender que mesmo com a vitória, a nossa alma fica abatida, a nossa alma fica cansada. O esforço que nós fazemos na batalha espiritual nos traz também cansaço físico, né? Após um momento de ministração, nós podemos perceber quanto que nós temos assim o cansaço físico, né? E também o cansaço da alma. Por que estás abatida, ó minha alma? Essa pergunta é sincera, e essa pergunta, por ser sincera, tem também uma resposta muito sincera. Ele diz, e ele responde, espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e meu Deus. Posso estar abatido, posso estar desanimado, posso estar cansado, mas espera em Deus, porque eu sei que um dia ainda vou louvá-lo. E nós podemos ver que o povo que estava na Babilônia depois retornou para Jerusalém, restauraram o altar, restauraram a cidade, colocaram todo no lugar e voltou novamente a adoração ali no templo. Espere em Deus, confia nele, aguarda no Senhor. Também o salmista diz, meu Deus, dentro em minha alma está abatida, portanto de ti me lembro desde a terra do Jordão, desde as alturas do Hermon. O salmista, ele lembra do tempo que ele estava na casa do Senhor. E agora ele lembra também que está afastado de estar na casa do Senhor. Mas lembre que Jesus, depois de um momento que ele teve com aquela mulher em Samaria, a mulher questiona exatamente isso que o salmista está dizendo aqui, né? Dizem os judeus que o local de adoração é lá em Jerusalém. Os samaritanos dizem que é Samaria, mas aonde nós devemos adorar ao Senhor? E Jesus responde, nem lá e nem aqui, porque não é geograficamente, mas é em espírito e em verdade. Ó minha alma, por que estás abatida? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. O louvarei quando entender que eu preciso louvá-lo e adorá-lo de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, de todo o meu coração, em espírito e em verdade. E por isso ele então encerra dizendo que espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu Salvador e Deus. Minha palavra é essa, e essa foi a palavra que Deus ministrou ao meu coração nesses dias que eu passei também de enfermidade
E é interessante que eu tive essa palavra e iria ministrá-la já antes, mas eu não consegui gravar, né? E foi bom, porque enquanto eu estava convalescendo daquela enfermidade e a minha alma também estava abatida, eu pude refletir sobre essa questão, né? Por que estás abatida, minha alma? E a resposta vem, porque às vezes nós não podemos, por várias questões, estar na presença do Senhor em termos geográficos. Mas lembre-se, não é geograficamente. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Que Deus nos dê discernimento para vivermos dias de estarmos na presença do Senhor. Não importa aonde venhamos estar, seja num cárcere ou seja na igreja, mas que possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade. Deus nos abençoe, nos dê um dia de vitória na presença dEle, é o que eu desejo em nome de Jesus.